Olá, estávamos aqui pensando nas nossas reflexões e o que temos pensado é que a vida é sempre desafio. Sempre nos deparamos com situações, com circunstâncias que nos convidam a sempre nos desafiarmos, a enfrentar os problemas, as dificuldades. E a gente, ao caminhar nas ruas da cidade, a gente começa a observar as consequências do efeito da pandemia, lojas fechadas, restaurantes fechados. Ao conversar com pessoas, as pessoas falam de suas dificuldades, dos momentos que atravessaram, que estão atravessando, da insegurança em relação ao porvir. E soma-se a isso os desafios que a vida sempre nos apresenta. O parente difícil, a enfermidade do corpo, as dificuldades de trabalho, o corpo que envelhece, as doenças que chegam, os desequilíbrios que muitas vezes apresentamos, a difícil convivência, às vezes, com nós mesmos e com o próximo que está junto de nós, são os desafios da vida. E aí a gente estava pesquisando algumas mensagens e encontramos uma página de Emmanuel num livro chamado Inspiração. A página intitulada Aceitação. E acho ela apropriada para todos nós em todos os tempos de nossa vida. Aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes da solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. E dizemos construtivas porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Refletamos nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possamos afastar ou remediar. Antes de recolher-nos ao berço terrestre, na vida maior, escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiência das quais temos necessidade para melhorar-nos ou promover-nos a planos mais elevados. Diante disso, busca os recursos precisos, a harmonização de tudo o que te interessa, à paz e ao bom ânimo, para o desempenho das tarefas que a vida te atribui. Mas não te proponhas a destruir os meios de que careces, para que te sintas mais eficiente na construção geral. Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna indispensável. Mas se a moléstia é irreversível, admite-a com paciência, nos domínios do próprio corpo, consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz. Tenta recuperar determinados bens que perdestes, em vista da invigilância de amigos aos quais te confiaste. No entanto, esquece os prejuízos sofridos e segue para adiante. Protege o lar contra a perturbação e a desarmonia. Mas se a tua ação não surte o efeito desejado, aceita a casa em que vives, por tua escola de regeneração e de amor. Educa o parente difícil como puderes. Entretanto, se esse mesmo familiar prossegue difícil, abraça-o, tal qual o é, para que aprendas tolerância e humildade. Rebeldia complica os melhores planos da vida. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco, sob o esforço
de tua serena energia. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. É uma bela página, é uma bela reflexão. E todos nós, queridos amigos, nos encontramos mergulhados nesse orbe terrestre, carecendo dessa aceitação construtiva. Construtiva como ele nos ensina, que não é porque se trata de uma calma inoperante, mas da paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Joana de Ângeles nos brinda com a reflexão, dizendo que não existe o mal, que tudo é o bem e que o mal é o bem mal interpretado. Ou seja, as situações que por vezes nos apresentam de dificuldade não deixam de ser oportunidades para o nosso crescimento. Reflitamos nisso e não recusemos as dificuldades e provas que não possamos afastar ou remediar por ora, porque somos espíritos eternos. Antes de voltarmos ao berço terrestre, na vida maior, escolhemos ou fomos induzidos a escolher o tipo de experiência que teríamos necessidade para nos melhorarmos ou para nos promovermos nos planos mais elevados. Busquemos, pois, os recursos precisos para a harmonização de tudo o que nos interessa à paz e ao nosso bom ânimo para desempenhar as tarefas que a vida nos encarrega. Se trouxermos alguns órgãos doentes, se procuramos recurso para tratá-los, se a doença surge no nosso caminho, ou no caminho do nosso familiar, do nosso amigo, e se a moléstia é irreversível, admitamo-la com paciência, nos domínios do próprio corpo, que é a embalagem do espírito, na encarnação momentânea. E é preciso ter paciência, consciente de que a enfermidade terá uma função específica no crescimento e na transição do teu espírito rumo à plenitude. Recuperar os bens que perdestes por erros teus, ou de má administração, ou por confiar indevidamente em quem não merecia. Porém, esquece os prejuízos e sigamos adiante. Protejamos o nosso próprio lar contra perturbações e desarmonias, mas se a nossa ação não surte efeito, aceita a casa em que vives, por tua escola de regeneração e de amor. Bem sabemos que somos almas em padrões vibratórios, em patamares evolutivos completamente diferentes. Se hoje tentamos passar a interpretação do Cristo, de que o amor é o caminho, de que a luz é que nos transforma, portanto, a luz e o amor já nos sensibilizou, já nos transformou. Se queremos passar essa receita, esse roteiro para alguns outros que conosco compartilham, e eles não aceitam, ou não entendem, ou não querem, ou não são capazes de compreender, aceitemos a situação em que vivemos e entendamos que isso é escola de regeneração e de amor. Educar o parente difícil como pudermos, mas, entretanto, esse mesmo familiar, se ele permanece difícil, rejeitando o teu esforço, o teu amor,
a tua renúncia, a tua conduta, abraçam, porque talvez nós já tenhamos sido parente difícil e já tenhamos sido abraçados. Mas hoje esse parente difícil muitas vezes é instrumento que nós pedimos antes de vir para cá, para que aprendamos tolerância e humildade. Rebeldia complica os melhores planos da vida. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhamos as dificuldades quando não conseguimos extingui-las, sanando-as a pouco e pouco. A força da nossa energia serena, a força da nossa capacidade de superar a cada dia. Mas não fujamos à luta que a vida nos propõe, na intimidade de nós mesmos, atendendo ao trabalho de cada dia, a fim de superá-lo, conservando a certeza de que é pelas nossas prestações de serviços ao bem comum na vinha do Senhor que a vitória final nos marcará. Compreendamos, queridos amigos, a necessidade da aceitação da encarnação que temos, do espírito que somos, da encarnação que constituímos, do ponto de vista físico, social, moral, econômico, do mundo e do tempo que estamos vivendo. É o necessário para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Aceitemos que Jesus é amor e que não nos colocaria diante de uma prova, de uma expiação que não fôssemos capazes de superar. E que Deus, que é sempre amor, que é amor, não nos derroga as leis de amor e de superação, que são os instrumentos que nos fazem superar os desafios de cada dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.